Pessoal que entregou, que fez? Ninguém teve dúvida de nada, a gente pode seguir em frente. Ver se está aparecendo a minha tela aí para vocês, ó. Aí, tá? Beleza, ó. Então, deixa eu ver se eu abro o vídeo da aula passada, o slide da aula passada que fica mais fácil. Ó, na aula passada, peraí que travou. Deixar assim mesmo. Na aula passada a gente falou de adição e subtração de vetores. A gente falou então, para adicionar, né, para adicionar vetores, achar a força resultante, a gente usou regra do triângulo, regra do paralelogramo, e aí a gente fez exercício sobre isso. Então a gente comentou aqui de grandeza escalar, grandeza vetorial, a força é uma grandeza vetorial, ela tem intensidade, direção e sentido. Aí a gente viu que ela é representada, né, por uma seta, e aí a seta indica o sentido. Aí tem o módulo, tem a direção, né? Que geralmente a gente fala um ângulo que a força faz com o eixo X. E aí a gente começou a falar de forças no mesmo sentido, sentidos opostos. Isso aí, então, a gente está falando de adição e subtração de vetores. E aí a gente começou a falar que para a gente achar a resultante de forças, a resultante de dois vetores força, 2, 3, 4, a gente precisa utilizar, a gente usa muito trigonometria, lei dos senos, lei dos cossenos. E aí a gente comentou aqui, ó, que quando eu tenho um vetor A azulzinho mais um vetor B, eu tenho essa regra do triângulo aqui, ó, onde o vetor resultante, ele começa aqui, ó, no início do primeiro vetor e vai até o final do último vetor. Então, no caso aqui são dois vetores. Eu tenho o vetor A, tenho o vetor B. Então, o vetor resultante, a soma dos dois, né, dá esse vetor S aqui, que começa no início do primeiro e termina no final do segundo. Aí a gente viu a regra do paralelogramo. Se eu tenho num determinado ponto aqui, ó, de um ponto, sai o vetor A e sai o vetor B, eu copio o vetor A paralelamente aqui na pontinha do vetor B e copio o vetor B paralelo lá em cima na ponta do vetor A. E aí eu acho a resultante, que é essa resultante verdinha aqui. E aí a gente viu a fórmula, né, que é a mesma fórmula praticamente da lei dos cossenos, muda o sinal aqui e muda o ângulo aqui. Na lei dos cossenos aqui é um menos, e esse ângulo aqui é sempre o oposto à resultante aqui, ó, ao lado que eu quero saber. Se eu quero saber esse lado, esse ângulo é o oposto que eu tenho que pôr aqui. Agora, quando eu estou usando a regra do paralelogramo, que é essa fórmula, o sinal aqui é mais, e esse ângulo alfa, ó, é o ângulo entre o vetor A e entre o vetor B. E aí a gente fez, acho que o primeiro exercício. Não lembro se foi só ele, acho que foi só ele. Ou a gente fez esse também? Fizemos também, né? Sim. Lembrei aqui que a gente fez. Aí eu pedi para vocês entregarem. Eu falei para pular o 3, porque o 3 ia dar um pouquinho mais de trabalho. Aqui vocês iam ter que achar a resultante entre F1 e entre F2. Vai dar um vetor aqui para cá, né? Copia aqui, copia lá. Vai dar um vetor mais ou menos aqui assim. E aí depois de eu achar esse vetor, o primeiro resultante, eu faço uma resultante entre esse que eu achei e a F3. Vou achar um outro vetor. Então, por regra do paralelogramo, fica um pouquinho. Dá para fazer, mas fica um pouquinho mais complicado. E como hoje eu vou ensinar um outro método de resolver esses exercícios, eu falei para vocês pularem o 3, fazer o 4, o 5, o 6 e o 7. O 8 e o 9 não. Foi isso, só para a gente lembrar da aula passada. Agora hoje, ó, é o seguinte. A gente vai ver um outro jeito de resolver exercícios desse tipo, igual aquele lá, ó. Por exemplo, aqui, ó, tem um elo da figura, ele está submetido às forças F1, 600 newtons,
que tem a direção aí, ó, 30 graus com o eixo X, e o F2, 400 newtons, 45 graus com o eixo Y. Ele está falando que o elo está submetido a essas duas forças, qual que é a resultante e a direção da resultante. Se eu quiser aplicar paralelogramo, eu posso também. Do mesmo jeito, copio o F2 aqui na pontinha de F1, paralelo. Copio o F1 na pontinha de F2 aqui, vou achar uma resultante. Aplico a regra do paralelogramo, a fórmula, né? Tenho que mexer com os ângulos aqui e consigo descobrir a resultante. Mas tem um método que chama método das componentes retangulares. Que é o que a gente vai ver hoje aqui. Então, por exemplo, quando eu tenho um vetor, né? Quando um vetor R ele é expresso segundo a soma de dois vetores, então, eu tenho um vetor A, tenho um vetor B. Somei A com B, tenho um vetor R. Quando ele é expresso, então, segundo a soma desses dois vetores, a gente pode falar que esses vetores são componentes de R. Então, se o meu vetor resultante aqui, ó, se ele chamou um vetor R, vamos supor aqui, um R, ele é a soma de A mais B, vetor A mais vetor B, igual a gente acabou de ver lá no, né, na regra do triângulo e na regra do paralelogramo, eu posso falar que A e B são componentes de R. Né, através deles que eu obtive o R. Portanto, um vetor resultante ele pode ser decomposto em duas componentes a partir da aplicação da regra do paralelogramo. Portanto, um vetor resultante pode ser decomposto em duas componentes a partir da aplicação da regra do paralelogramo. O que isso quer dizer? Ó? Vamos olhar essa figura aqui, essa outra aqui está inclinada, mas está certo também. Mas vamos olhar essa daqui, ó, que está no eixo X e no eixo Y já. Ó. Se eu somar, estou saindo de um ponto. Se eu tiver um vetor AX para a direita e um vetor AY para cima, no eixo Y, vocês concordam que se eu fizer o paralelogramo, eu copio o AX aqui, ó, paralelo aqui em cima, então ele está aqui, saindo da pontinha desse outro aqui, e o AY aqui, ó, saindo, chegando na pontinha aqui, ó, né? Saindo da pontinha desse outro. Então, eu copiei paralelo. E aí, a minha resultante é essa A aqui, ó, em vermelho. Então, eu posso falar que o meu vetor A, ele é o AX mais o AY. É uma soma vetorial aqui, é uma resultante. Isso aqui através do paralelogramo, ou se a gente enxergar aqui, né, ó, a regra do triângulo, ó, o AY está aqui, da pontinha do AY saiu o AX, a minha resultante é do começo do primeiro até o final do segundo, ó. É meu A, tá certo aqui. Então, eu posso falar que o AX e o AY são componentes do meu vetor A. O AX e o AY são componentes, porque é através deles que eu gerei o vetor A. A mesma coisa aqui, ó, tem um vetor R aqui, ó. Ele falou aqui, o vetor B e o vetor A. Paralelogramo me deu essa resultante, através do paralelogramo. Então, eu posso falar que a minha resultante, ela tem componente A e componente B. Posso falar isso? Tudo bem até aqui? Se vocês tiverem dúvidas, vocês me interrompem aí. Então, eu posso falar que o meu vetor A, ele tem como componente o AX e o AY, porque ele é a soma de AX com AY. Então, ó, aqui só um exemplo de força resultante aqui, ó. Nessa figura aqui, ó, tem uma força para cá, tem uma força para cá, né? Em cada cabo aqui, ó. Daqui venho para esse cabo, daqui venho para esse cabo. Se eu aplicar paralelogramo, ó, tem uma resultante para baixo aqui, que é essa aqui. Então, essa e essa, né, são componentes dessa resultante. Assim como aqui, ó, tem o F1, tem o F2, ele tentou desenhar aqui, ó, em verdinho, um tracejado, para falar que a resultante está para baixo aqui, ó, um paralelogramo também. Tem F2, tem o F1, tem uma resultante para baixo aqui. Então, F2 e F1 são componentes dessa resultante. Então, todo vetor que a gente tiver, a gente pode falar que ele é resultado da soma de componentes dele. Então, eu sempre posso falar que um vetor é a soma de outros dois.
Ou isso se for bidimensional. Ou se for, no caso, XYZ, a soma dos outros três, de 3, né? Então, ó, quando o problema envolver adição de mais de duas forças, que é o exemplo daquele exercício que eu falei para vocês pularem lá, a gente tem que aplicar a regra do paralelogramo várias vezes. Naquele caso, duas. Eu peguei a resultante entre a primeira força e a segunda, achei uma resultante aqui. E aí peguei essa resultante com F3 e achei a resultante final. Eu apliquei paralelogramo duas vezes. Se eu tenho muitas forças envolvidas, né, quanto maior o número de forças, mais tempo eu vou perder fazendo isso, né? Mais tempo eu vou levar, né, fazendo isso. Então eu tenho que aplicar a regra do paralelogramo várias vezes para achar a resultante, e aí tenho que dar um jeito de achar a direção, né? Então, para isso que a gente tem o método das componentes retangulares, que facilita quando a gente tem muita força, e até também eu acho que vocês vão achar mais fácil, mesmo no caso de duas forças só. Eu acho que é mais simples. Vamos ver o que vocês vão achar. O que isso quer dizer, ó? Esse processo aqui do método das componentes retangulares, ele vai fazer uma soma algébrica das componentes de cada um dos vetores forças que formam o sistema. Então, o que vai acontecer? Quando eu tiver um vetor aqui, ó, um vetor F, eu vou falar que ele é resultado de uma componente no eixo X e de uma componente no eixo Y. Então, eu tenho um vetor F1, eu vou escrever ele em termos da componente dele em X e da componente dele em Y. Eu tenho a força F2, eu vou escrever ela em termos da componente dela no eixo X e em termos da componente dela no eixo Y, porque a gente viu que a gente pode falar isso. Um vetor pode ser escrito como a soma dos outros dois. E esses outros dois são suas componentes. Então, falando nesse caso no bidimensional aqui, ó, eixo XY, eles comentaram que acho que viram em geometria analítica, acho que viram com o Paulo, né? O versor I e o versor J, sendo que I aqui, ó, é um vetor no eixo X, que tem valor, né, 1, é unitário. E o J é o versor no eixo Y, é o vetor no eixo Y. O J é o versor, é um vetor no eixo Y, também com 1 né, de componente, uma unidade, né? 3J, 4J, 5J. Então, a gente vai escrever a força em termos de IJ, em termos de suas componentes no eixo X e suas componentes no eixo Y. Lembrando que X sempre é positivo para a direita e Y sempre positivo para cima. E aí, quando eu tiver um vetor, então, aqui está meio ruim, mas ó, tem um vetor F1, tem um vetor F2, tem um vetor F3. Ao invés de eu pegar e aplicar a regra do paralelogramo algumas vezes, duas vezes, eu escrevo F1 em termos de IJ, F2 em termos de IJ, F3 em termos de suas componentes IJ. Para achar a resultante, eu vou fazer a soma vetorial desses vetores. E vou somar I com I com I, J com J com J. Vou chegar num resultado final. Um resultado final de tantos I e tantos J para minha resultante. Isso aí, quando tem muita força envolvida, facilita muito. A gente vai ver no exercício. Então, ó, tem um vetor F1. Escrevo ele componente em I, componente em J. Ó. Então, ele chamou de F1x em I, F1y em J. Tem o vetor F2. Tenho a força F3. Qual que vai ser minha resultante? Somar esses três vetores. E aí eu somo parcela em I dessa aqui, com a parcela em I desse aqui, com a parcela em I desse aqui. Vou ter um I final aqui, na resultante. Somo J da primeira força, J da segunda força, J da terceira força. Vou ter também um resultado final ali para a resultante. Faço essa soma vetorial. E aí, ó, imaginando aqui, ó, que eu cheguei numa resultante, né? Cheguei numa resultante aqui, ó, com parcela em x, parcela em y, porque eu botei lá, a resultante é tantos i, tantos j. Parcela em x, parcela em y, se eu sei isso aqui, esses valores, ó, eu consigo achar o ângulo que a força faz com o eixo x.
aplicando trigonometria aqui, aplicando seno, cosseno, tangente. No caso aqui, ó, se eu imaginar essa força e esse ângulo θ aqui, esse valor aqui é o valor que deu no eixo Y. E esse aqui é o cateto oposto ao θ. E esse valor aqui embaixo é o valor que deu no x, é o cateto adjacente ao θ. Se eu fizer tangente de θ, eu consigo descobrir o θ aqui. Dessa forma, ó. Porque eu tenho esse... Somei tudo lá, F1, F2, F3, e aqui deu 5i mais 5j. Então, eu sei que esse ladinho é 5 e esse ladinho é 5. Estou chutando. Esse ladinho é 5 e esse ladinho é 5. Então, se eu for aplicar tangente, tangente de θ é 5 por 5. Um lado pelo outro, o oposto pelo adjacente. Qual ângulo cuja tangente dá 1? O θ seria 45 graus, porque tangente de 45 é 1. Né? O 5 por 5 é 1. E aí eu sei falar, então, o valor e o ângulo. O ângulo eu sei dessa forma e o valor. O valor eu sei por Pitágoras, ó, porque eu sei que hipotenusa ao quadrado, que no caso a hipotenusa é o FR, ó. A hipotenusa ao quadrado é um lado ao quadrado mais o outro ao quadrado. Se eu tenho os dois ao quadrado, aliás, se eu tenho o valor dos dois, da parcela em x e da parcela em y, eu consigo achar a resultante, tirando a raiz. Que é o que a gente viu lá, hipotenusa ao quadrado é um cateto ao quadrado mais o outro ao quadrado. Então eu consigo descobrir, quando eu somo i com i, j com j, eu chego num resultado de resultante assim, ó. Resultado de resultante. Se eu chego num resultado assim, eu consigo achar o ângulo e consigo achar o módulo. Porque a resposta tem que ser, o... qual que é o módulo, né? Quantos newtons, quantos quilonewtons que é a força. Então o resultado não pode estar assim, tem que estar em valor, né? Em valor de newton. E eu tenho que falar o ângulo θ. Então, consiste em quê? Eu pegar cada uma das forças envolvidas e escrever elas, né? F1, F2, F3, F4, em termos de I e J, em termos das suas componentes no eixo X e das suas componentes no eixo Y. E para isso eu tenho que aplicar trigonometria, porque eu vou ter um ângulo aqui. E através do ângulo eu consigo saber esse lado, consigo saber esse lado, consigo saber as componentes. Por isso que eu falei que a gente vai usar muito trigonometria. Tudo bem, gente? Tá dando para entender? Tá aparecendo a tela aí, né? Tá, a Flávia tirou um print. Tá dando para entender, pessoal? Bruno, Elaine, Flávia, Gabi, Giovanni, Iago, Lawanda. Então a diferença, ó, por exemplo, olhando esse primeiro exercício aqui, ó. Se a gente fosse fazer por regra do paralelogramo, eu tenho duas forças envolvidas aí. Eu vou copiar essa força aqui lá, paralelo, né, ó. Tentar fazer o desenho aqui. E essa aqui, paralelo aqui, ó. Então, eu copiei essa. Essa tá aqui. Essa aqui é a minha F1, lá na pontinha de F2. E copiei F2 aqui na pontinha de F1. Minha resultante é essa aqui. A soma vetorial F1 mais F2 dá essa resultante. Aí a gente viu lá, que a gente, pela regra do paralelogramo, né? Paralelogramo. Que a resultante ao quadrado é a primeira força ao quadrado mais a segunda força ao quadrado
mais 2 vezes F1 vezes F2, cosseno do ângulo entre F1 e F2. Qual que é o ângulo entre F1 e F2 aí? F1 está aqui, F2 está aqui. Qual que é o ângulo entre os dois? Deixa eu apagar só o... Bom, não vou apagar não, dá para enxergar aqui, ó. O ângulo entre F1 e F2, qual que é? O F1 já está mostrando, né? 45. O F1 é 30 graus com eixo X. E o F2 é 45 graus com eixo Y. Qual que é o ângulo entre F1 que está para cá e F2 que está para cá? Esse ângulo aqui, ó. Quanto? 15. Não ouvi, gente. 15. Eu acho que a Laonda falou certo, Laonda. Foi, Laonda. 105. Desculpa que eu não ouvi. Fala de novo. 105? 105? Isso. Isso, tá certo. Por quê? Porque se aqui é 30 graus, com o eixo X, sobrou 60 lá para o eixo Y, ó. Então, eu tenho do F1 até o Y, 60. Com mais 45, o ângulo entre os dois é 105. 60 mais 45. Vamos só fazer, ó, para ver se vai bater com outro jeito que a gente vai fazer, ó. Tô revisando isso aqui que é a aula passada, rapidinho só. Falem para mim, ó, resultante ao quadrado é igual F1 ao quadrado, que é 600 ao quadrado, mais F2 ao quadrado, que é 400 ao quadrado, mais 2 vezes 600 vezes 400 vezes cosseno de 105. Falem para mim quanto que dá resultante aí. Trezentos e 395,76. Então, isso aí é o R ao quadrado, né? É o FR ao quadrado. Aí tem que tirar a raiz disso aí, Laanda. Ah, tá. 629,10. Isso aí. 629,10 newtons. A gente fez pela regra do paralelogramo, ó. O pessoal entendeu, será? Estou revisando aí, a Flávia pode acompanhar para revisar aí, Flávia. Deu para entender? Tem um vetor F1 aí no elo, tem uma força F2, quero achar a resultante, F1 mais F2. Pela regra do paralelogramo, vai dar aqui essa FR. E aí, pela fórmula, chegamos em 629,10. Aí a Laonda falou que esse ângulo aqui é 105, ó. Deixa eu tentar apagar aqui, para não ficar tão poluído aqui, ó. Mas ela falou que aqui é 105. Por quê? Porque esse aqui é 30, aqui sobrou 60. 60 com 45, 105. Então, se isso aqui é um paralelogramo, esse ângulo também é 105. 105 com 105, 210. Para 360, sobrou 150, é isso? Ó, o resultante está aqui. Ó, 105 com 105, 210. Para 360, 150. Sobrou 75 graus aqui, 75 graus aqui no paralelogramo. Se a gente aplicar a lei dos senos, Laonda, olhando esse triângulo aqui, ó, que está resultante aqui, F1 para cá e F2 para cá, ó.
Bem mais ou menos aqui, ó. Esse aqui é F1. Ó, esse triângulo aqui, ó. FR aqui, F2 é essa tracejada e F1 tá aqui embaixo. Esse ângulo é 75. Se eu aplicar a lei dos senos, eu descubro esse ângulo aqui que eu vou chamar de alfa. E aí, para eu saber a direção, ó, porque a direção o que que é? É o ângulo que a resultante faz com o eixo x. Se eu achar esse alfa aqui, se eu somar com 30, eu acho a direção. Concorda ou não? Porque a direção é o ângulo que a força resultante faz com o eixo x. A força resultante está aqui, ó. Que ângulo que ela faz com o x? Esse pedacinho que eu vou achar agora, que é o alfa, mais 30. Para eu achar o alfa, eu posso aplicar a lei dos senos, olhando esse triângulo. Como que eu faço? O F2 lá, ó, que está desse lado aqui, oposto aqui, ó, tá para seno de alfa, assim como o FR tá para seno de 75. O F2 que está aqui está para seno de alfa, assim como a minha resultante está para seno de 75. O F2 é 400 newtons. E o FR a gente achou que é 629,10 por seno de 75. Quanto que vai dar o alfa aqui se eu multiplicar em cruz? Vou vir aqui em cima, ó. Seno de alfa vezes 629,10 é igual a 400 vezes seno de 75. 629 está aqui multiplicando, eu vou passar dividindo. Seno de alfa, 400 seno de 75. Dividido por 629,10. Se eu pegar 400 seno de 75 dividido quanto que dá esse alfa? Opa! Professora, Hum, é nessa parte que complica para mim. Eu não consigo fazer o cálculo no celular que dá em grau, que dê um valor inteiro. é porque você tá na calculadora do celular? Isso, Você tem científico ou não? Calculadora científica? Você tem só do celular? Deixa eu olhar aqui, porque eu nunca mexo no. celular ou na, Mas você tem calculadora no científica ou celular. só do celular? Porque do celular aqui, deixa eu ver. O celular, ó, você coloca 70 e... Deixa eu ver. No celular você coloca, ó. Deixa eu apagar aqui. Seno de 70. Aperta o seno, 75. Coloca igual. Vai dar um valor. Deixa esse valor aí e coloca vezes 400. Deu 386 e pouco. Aí agora você coloca dividido por 629,10. Deu esse valor aí. Aí você tem que colocar seno a menos 1 desse valor. Que é a função inversa, né? Qual o ângulo cujo seno dá 0,6141? Aí você tem que pôr seno disso daí. Que dá 37,8.
primeiro faz o seno e Deu depois certo. aperta -1? Primeiro faz 400 vezes seno de 75 dividido por 629. Vai dar um valor, 0 ponto alguma coisa. Aí a pergunta é, qual o ângulo cujo seno é esse valor, né? Aí tem que colocar o seno a -1 desse valor. Função inversa, né? Que é o seno a -1 que aparece aí. Se o valor deu 0,63, você tem que apertar seno a -1 de 0,63. Ah, tá. Eu achava que apertava o seno primeiro para depois, quando aparecer um valor, apertar -1. Comigo não deu certo, professor. Não? Mas aparece para você aí, função seno, seno -1, aparece? Aparece a função seno, mas -1 não. Então, vai ter como que fala? Uma setinha do lado aí para você inverter. É que eu nunca mexo na calculadora do celular também. Mas olhando aqui, ó, eu tô olhando a função seno aí. Você tá olhando a função seno no celular? Em, Sim, em cima não tem uma setinha para a esquerda e para a direita? Logo em cima da função seno. tem sim. Aí clica aí. Aí vai aparecer seno a -1 aí. Você tem que escrever seno a -1 de 0,63, aquele valor que deu. Tá bom. Obrigada. E no caso aqui o valor deu, ó, 400 seno de 75 dividido por 629,10. Ó, vou anotar o valor inteiro aqui para não arredondar errado, ó. Aqui chegou que seno de alfa tem que ser 0,614163,615. No caso aqui na minha calculadora, se eu já apertar seno -1 desse valor, já me fala a resposta. Vai me dar que o ângulo cujo seno é 0,61 alguma coisa é o ângulo de 37,8. Agora deu Agora certo. no, agora no teu caso aí, você então coloca, porque acho que aí tem que digitar primeiro a função e depois o número. Deu certo aí? Sim. E aí eu nem vi se deu isso, 400 vezes seno de 75 dividido por 629,10, seno -1 disso, 37,89. 37,89 graus. Mas isso, ó, só para resumir, pra vocês lembrarem do que a gente fez na aula passada. E eu vou olhar se vocês fizeram as listas certinho lá. Se vocês fizeram desse jeito, se aplicaram certinho, se desenharam, porque pela regra do paralelograma, ó, tem que desenhar. Desenhamos aqui as forças paralelas aqui, né, ó. Desenhamos a resultante, mostramos os ângulos, tem que desenhar. Agora, o intuito hoje aqui é ver o outro jeito. Mas naquela lista era para vocês fazerem no... Nath, Oi. eu só não entendi muito bem na hora que você foi definir o ângulo. Qual ângulo você fala? Na hora de desenhar mesmo, você contou como 360 ou como 180 para descobrir o ângulo de 105? O ângulo de 105 eu soube porque aqui é 60 graus, ó. Esse aqui é 60, porque o eixo X e o eixo Y tem que ter 90 graus entre um e outro. Se já tem 30 aqui, aqui é 60. Então, ó, olhando aqui o ângulo entre F1 e F2, ó, 60 com 45 me deu 105. Aí, quando eu copio o paralelo aqui, mais ou menos aqui, ó, se eu tenho esse paralelogramo, ó, se aqui é 105, aqui também é. Obrigatoriamente, o ângulo oposto tem que ser igual. É um paralelogramo.
105 daqui com 105 daqui, 210. Eu tenho 4 lados aqui, então tem que somar 360. Num triângulo soma 180 graus os ângulos. E aqui no quadrilátero tem que somar 360 no paralelogramo. Sobrou 75 para esse lado e 75 para esse. E aí foi o que eu desenhei lá. Desenhei a resultante aqui. E olhei esse triângulo aqui. Para aplicar a lei dos senos. Então, desses 210, você dividiu por... Não entendi o que você fez. Ah, subtraiu com 360, né? E o resultado dividiu por 2. Isso, aí metade para esse lado aqui, para esse ângulo, e metade para esse. Aí ficou, ó, 110 aqui com 110. Aliás, 105 aqui com 105 lá, 210. Para 360, que tem que somar tudo, sobrou 150. Metade para cá, metade para cá. 75 e 75. Aí ficou esse triângulo, ó, olhando um só, ó, ficou força resultante aqui, F1 aqui, e a minha F2 aqui, ó. Aí esse ângulo eu chamei de alfa. Se eu somar depois com 30, ó, a gente achou 37 e pouco, né? 37 e pouco com 30, então qual que é a direção da resultante? 67 e pouco. A resposta... Sempre vai ser assim, então? Para resolver? Sim, não. Agora eu vou ensinar um outro jeito. Esse aqui é o jeito que eu ensinei semana passada. Essa aqui é a regra do paralelogramo que a gente aplicou. Agora eu vou falar como que a gente faz pelo método das componentes retangulares. Aí, ó, a gente achou o alfa aqui aplicando lei dos senos. Né? Aí a gente fez lado dividido por seno do ângulo oposto é igual a lado dividido por seno do ângulo oposto. E achamos que o ângulo alfa é 37,89. Com mais 30, a gente vai ter que chegar que a direção aqui é 67 e pouco. Então, a gente chegou que a força resultante é 629,10 newtons. E o ângulo θ, que é a direção, ó, é os 37,89 que a gente achou, mais 30 graus. 67,89. Vamos ver se foi isso a resposta que ele achou. Ó, vamos ver. 629 e 67,9, arredondando, né? 629 e 67,9. Então, ó, a gente fez isso aqui por regra do paralelogramo. Só que agora eu quero fazer por método das componentes retangulares, que eu acabei de explicar para vocês aqui como que a gente faz. Vou decompor o F1 em termos de J, né, XY, F2 em termos de XY, vou chamar parcela em X das duas, com parcela em Y das duas, vou chegar numa resultante. Foi o que eu expliquei aqui agora há pouco, ó. E aí consigo saber o módulo da resultante, o valor, consigo saber o ângulo, a direção. Pelo método das componentes retangulares. Vocês estão entendendo? Bruno, Elaine, Flávia, Gabi, Giovana, Iago, Lawanda, Mark e Wellington, estão entendendo? Sim. Isso aqui, então, é a revisão da aula passada, na verdade, é uma revisão que eu fiz. É exatamente o que a gente fez na aula passada. Agora, hoje, ó, a gente vai fazer isso aqui de outra forma. A gente vai usar o método das componentes retangulares. Eu vou escrever F1. Eu não falei que quando eu tenho um vetor assim, eu posso falar que ele tem duas componentes? Foi o primeiro slide lá, ó. Quando o vetor R é expresso segundo a soma de dois vetores, os vetores são chamados de componentes. Então, eu tenho um vetor, ele pode ser decomposto em duas componentes.
Como que eu posso escrever isso aqui em duas componentes? Ó, eu posso falar que eu tenho uma componente para cá em cima do eixo x e uma componente para cá em cima do eixo y. Eu posso escrever F1 como F1x na direção y, mais F1y na direção j. Isso aqui é F1x, estou aqui na direção y, e esse aqui é meu F1y. Vocês concordam que se eu somar F1x com F1y, a resposta é o F1 que está aqui? Se eu somar aqui, ó, F1y e F1x, saindo da minha origem aqui, ó, eu tenho a minha F1. Qual que é o valor de F1x se eu tenho 30 graus aqui, ó? Se eu estou desenhando isso aqui, ó, é um triângulo, ó. Isso aqui é um ângulo reto. A minha F1 é a minha hipotenusa. Eu tenho 30 graus. O F1 é cateto adjacente, cateto oposto. O que ele é com relação ao 30? Adjacente? Adjacente. Quando eu falo de cateto adjacente, eu falo de seno ou cosseno? Nossa, não lembro. Cosseno. Cosseno do ângulo, ó, cosseno de, no caso, 30 graus ali, olhando esse triângulo aqui, ó, é o cateto adjacente, que é o F1x, dividido pela hipotenusa, que é o próprio F1. Se eu multiplicar em cruz, ó, o meu F1x é F1 cosseno de 30. Para isso, então, vai sobrar aqui o F1y é o F1 seno de 30. Porque, ó, esse aqui é o cateto oposto, ó. Essa parcela aqui é F1y, concorda? É a mesma daqui, ó. É a mesma que está desse lado aqui. É o cateto oposto. Então, seno de 30 é o cateto oposto ao 30, que é o F1y. Dividido por hipotenusa, que é F1. Multiplica em cruz. F1y é F1 seno de 30. Então, quando eu vou escrever o F1 em termos das componentes IJ, ó, o vetor F1, ele é F1 cosseno de 30 na direção I, mais F1 seno de 30 na direção J. E qual que é o valor de F1? Eu já substituí, ó. F1 é 600. Então, ó, 600 cosseno de 30 na direção I, mais 600 seno de 30 na direção J. Meu F1, então, eu posso falar que é 600 cosseno de 30 dá quanto? Falem para mim se vocês estão entendendo, hein, gente? Isso aí. 519,61 na direção I. Mais 300, porque acho que seno de 30 é meio. 600, acho não, é. Seno de 30 é meio. 600 vezes meio, 300. 300J. Então, eu posso falar que meu F1, ó, é uma soma vetorial aqui, ó, de F1x com F1y. E escrevi ele em termos de IJ. Eu faço a mesma coisa no F2. O F2 vai ter... Na hora de fazer a calculadora, é só colocar direto 600 cosseno de 30? Não precisa... Sim, direto. Pode pôr direto.
Ó, e aqui é como se fosse, ó. Professor, eu não entendi esses 300. 600 seno de 30 não é 300? É. 600 seno de 30 é 300. E aí agora eu escrevo F2, olha lá, ó. Que também pode ser escrito como F2x na direção Y, mais F2y na direção J. Só que a parcela em x dessa força tá negativa porque tá, ó, tá para trás aqui do eixo da origem, ó. Então aqui é um menos. A parcela em x está negativa e a parcela em y está positiva, que está para cima, né? Ó. Então aqui é um menos. E aí eu escrevo em termos de j de novo, aí, em termos de seno e cosseno. Ó. F2 na direção x, ó. Aqui vocês concordam que vai ser 45 graus também? Tanto faz olhar o triângulo, o triângulo de baixo ou de cima, porque 45 com 45, né, dá os 90. O ângulo fica igual aqui, ó. E seno e cosseno de 45 tem o mesmo valor. Mas se eu olhar esse ângulo de baixo aqui, ó, 45, o F2y é seno. E o F2x é cosseno. Então, ó, menos F2 cosseno de 45 na direção Y, mais F2 seno de 45 na direção J. Olhando esse ângulo de 45 aqui, ó. Posso olhar o triângulo de cima também, dá na mesma. Vai dar o mesmo resultado. Aí eu tenho aqui F2, eu vou escrever então como menos 400 cosseno de 45i mais 400 seno de 45j. Isso aí dá 282. Então aqui, ó, menos... É 282, gente? Vê aí pra mim. Certo. Então, ó, eu escrevi F1 em termos de J e escrevi F2 em termos de J. Os dois ficaram no mesmo valor? Sim, porque seno e cosseno de 45 são iguais. Ah, tá. Tudo bem até aí, gente? Estão acompanhando? Sim. Aí, ó, vindo pro slide aqui, ó, ele escreveu isso, ó. F1, então, é a soma de F1x com F1y, que deu isso, ó. 600 cosseno de 30i mais 600 seno de 30j, ó. Que tá aqui atrás, ó. 600 cosseno de 30i mais 600 seno de 30j. E o F2, ó, menos 400 cosseno de 45 mais 400 seno de 45j. Tá aqui. Se eu quero saber a resultante, então eu somo. A resultante é o quê? F1 mais F2. Resultante vai ser minha F1 mais a minha F2, que é a primeira lá, 519,6, 519,6, 61 e mais 300J, e isso é minha F1, vou deixar aqui, ó. Mais minha F2, que é menos 282,84 e mais 282,84J.
Aí eu tenho, então, ó. Estou somando F1 com F2. Vou somar I com I da F1. Aliás, I com I, né, da F1 e F2. Eu tenho 519,61 I. E aqui eu tenho menos 282,84 I. Quantos I que fica, então? Tenho 519,61 e lá no outro menos 282,84. Estou pegando esse I que eu tenho da F1 e somando com esse aqui, ó. Só que ele está negativo aqui, né? Ó, porque ele está no eixo X negativo. 500... Negativo, né, professora? Oi? Ele continua negativo? Sim. 236,77. Isso aí. Que no caso aqui ele arredondou para 236,8, ó. E aí no J, ó, 300 mais 282,84. Que é 582. Ah, desculpa. 582,84. Então eu escrevi minha resultante em parcelas aí, ó, I e J. É isso aqui. Se eu for olhar no eixo aqui, ó, deixa eu tentar desenhar aqui. Eu vou ter o sistema cartesiano aqui. Eu vou ter 200 e poucos I. Não soma esses valores? E vou ter quanto ali? 500 e poucos J, ó. Então aqui, esse pontinho aqui, ó, é os 236 na direção I. E aqui vai ser os 582. Minha resultante vai estar aqui. Concorda? Se eu somar essa parcelinha aqui, ó, com essa aqui, eu tenho a minha resultante. Nath, então o resultado ele fica assim, né? Não soma mais nada. Não, então agora eu tenho que achar a raiz aqui, ó, porque eu tô imaginando agora, ó, minha resultante está aqui, ó, é esse desenho. Eu cheguei que a resultante é 236,8 I, ou seja, na direção X, mais 582,8 na direção J. Desenhando, é isso, ó, minha resultante. Para eu achar o valor dela, eu aplico Pitágoras aqui, que é essa fórmula, ó. Eu tenho 236 aqui no cateto adjacente e aqui no cateto oposto eu tenho 582, ó. Então a hipotenusa está aqui. Hipotenusa ao quadrado, que é o FR ao quadrado, é esse aqui ao quadrado, mais esse aqui ao quadrado. Que é essa fórmula, ó. Ó, eu olhando esse triângulo, ó, esse aqui. Esse lado aqui é 236 e pouco. Esse outro cateto aqui, 582 e pouco. A hipotenusa está aqui. Hipotenusa ao quadrado é esse lado ao quadrado, mais esse lado ao quadrado. Quero saber a hipotenusa, tiro a raiz aqui, ó. Aí ele chegou no 629 que a gente chegou. Pela regra do paralelogramo, ele chegou desse jeito. Pelo método das componentes retangulares. Então, a minha resultante é 629 newtons. O módulo dela, né? O valor, 629 newtons. Mas ela é um vetor, ó, que é resultado, ó, que tem como componente 236,8 na direção X e 582,8 na direção Y. Se tivesse dado 582 negativo, por exemplo, essa força estava para baixo aqui, ó. E a resultante ia estar para baixo aqui. Mas deu tudo positivo, ó. Deu aqui positivo, o eixo X e o eixo Y. Então a resultante é essa.
E aí, para achar o ângulo, que foi o que eu falei, né? Se eu tenho o lado oposto e tenho o lado adjacente, eu posso usar tangente. Tangente do ângulo é o lado oposto, que é 582,8, dividido por 236,8. Aí eu consigo achar o ângulo, que bateu com o que a gente achou anteriormente. Aham. Então a gente fez pelo método aliás, pela regra do paralelogramo, que a gente desenhou, né, paralelos aqui, desenhamos, vimos os ângulos e achamos força e direção. E aqui a gente fez pelo método das componentes retangulares. Eu escrevo uma força em termos de J, escrevo a outra força em termos de J, somo I com I, J com J, cheguei numa resultante aqui, tantos I mais tanto J. Chegando nessa resultante tantos I mais tanto J, eu consigo achar o módulo e a direção, através da tangente. E o desenho que explica isso é exatamente esse, ó. Então, a resultante entre F1 e F2 daqui no primeiro quadrante, ó, tá aqui, FL. Ela deu 629 newtons e o ângulo que ela faz com o eixo X deu 67,9. Tudo bem? Deu para entender? Uhum. Será que é mais fácil desse jeito, vocês acham, ou do anterior? Paralelogramo, que eu copio aqui. Eu faltei a aula passada, mas pelo que eu vi, eu acho que o segundo jeito parece ser mais fácil. Uhum. Então, a primeira lista era para fazer só com o paralelogramo mesmo. E aí agora, essa segunda aqui, a gente vai fazer mais um agora, ó. E aí depois vocês fazem para mim o restante para treinar aqui esse método das componentes retangulares aqui, ó. Tá. Ninguém tem nenhuma pergunta? Acho que não. Ó, vamos fazer mais esse aqui então, ó. A extremidade dessa barra aqui, ó, está submetida a três forças, ó. Então, se aumenta a força, é melhor ainda usar as componentes retangulares. O método do paralelogramo lá vai ficar mais complicado. Então, eu escrevo F1 em termos de J, F2 em termos de J e F3 também em termos de J. Somo I com I com I, J com J com J. E aí consigo achar a intensidade e a direção. Ó, a extremidade da barra está submetida a essas três forças. Determina a intensidade e a direção. F1 está apontando para a esquerda, ó. Tá o eixo está no sentido contrário de X. E está em cima do eixo X, ó. Não tem ângulo nenhum aqui. Se ela está em cima do eixo X, ela é somente a parcela em I. Menos 400I. Lá não tem ângulo. Ela está em cima do eixo X. Ou seja, ela tem parcela só aqui em I, ó. Que é os próprios 400. Está em cima do eixo. E é negativo porque está apontando para a esquerda. E o eixo X é positivo para a direita. A F2, eu escrevo ela em termos de IJ. Ó. Tem parcela em I, tem parcela em J. 45 graus. Consigo falar que ela é, né, uma parcela em X, mas uma parcela em Y. Então, eu vou escrever 250, que é a força. No caso aqui,
Se eu olhar esse ângulo de 45 e olhar esse triângulo aqui, ó. Deixa eu apagar aqui. Ou posso olhar o de cima também, tanto faz. Vamos olhar o de cima, ó. Parcela em x aqui. E parcela em y aqui, ó. Se eu olhar esse 45, a parcela em x é seno. E aí sobrou cosseno para a parcela em y aqui, ó. Aqui é a parcela em y, f1y, f1x. 250 cosseno de 45. Como cosseno e seno de 45 são iguais, vai dar o mesmo valor aí, ó. 250 seno de 45. 176,78. E mais 176,78 J. Ambos positivos, porque estão nos sentidos positivos aqui de XY. Certo, gente? Tudo bem na onda? Sim, professora. Bem mais fácil, hein? É, então, acho que sim, né? Peraí, eu fiquei um pouco confusa. Tem mais etapas para fazer, não tem? Não. É, agora eu tenho que achar F3. Eu escrevi F1, que está em cima do eixo X, menos 400i. Escrevi F2 em termos de J. Agora eu tenho que escrever F3 e aí somar F1 com F2 com F3. Como que eu escrevo F3? Ó, ela está no sentido negativo de X, então eu tenho um menos na frente. Ela é 200. Aqui, ao invés dele dar o ângulo que faz aqui, ó, o ângulo, ó, ele deu os lados, como se fosse a relação de lados aqui, ó. Ele está para proporcionar um triângulo de 3 para 4 para 5, ó. Catetos 3 e 4, hipotenusa 5. Se eu quero saber o pedacinho aqui no eixo X, ó, eu multiplico por 4 quintos, porque o cosseno é 4 quintos, então, do ângulo. E se eu quero saber a parcela em Y, é a partezinha em pé aqui, 3 quintos. Nossa. Ao invés de dar o valor do ângulo, ó, o ângulo cujo cosseno é 4 quintos, o ângulo cujo seno é 3 quintos, ele dá o valor direto do seno e do cosseno. A relação dos lados, né? Então, aqui no eixo X está negativo, menos 200 vezes 4 quintos, ó, cosseno. E aqui o eixo Y está positivo porque está para cima, mais 200 vezes 3 quintos. Isso aí vai me dar que o F3, 200 dividido por 5, dá 40. 40 vezes 4, 160. Menos 160 aí. 200 dividido por 5, 40. 40 vezes 3, 120J. Então, eu escrevi F1, F2, F3 em termos de IJ. Aí tem que tirar a raiz ou acabou? Não, agora eu tenho que somar, né? Eu escrevi F1, escrevi F2, escrevi F3, tenho que achar a resultante. A resultante é F1 mais F2 mais F3. Força resultante é... Qual que é minha F1? Menos 400i. Qual que é F2? 176,78i mais 176,78j. Mais F3, menos 160i, mais 120j. Vou somar I com I, J com J. Então, ó, escrevi F1 em termos de J, que no caso é só I, né?
escrevi F2 em termos de J, escrevi F3 em termos de J. Vou somar as três forças para achar a resultante, ó. Menos 400i mais 176 menos 160i, quantos i que vai dar? Calma. É menos 400i mais 176 ou menos 166? Deu positivo aqui, não. Então é mais. Menos 400i mais 176,78i menos 160i. 383,82, professor? Vírgula 22? 82. Desculpa, eu errei aqui na conta. É, e é negativo, né? Porque é negativo. Menos 400i menos 160 dá menos 560, mais 176 fica devendo menos 383. E aí o J, ó, vai somar 176,78 mais 120. 286,78. Não, 96. Então eu escrevi a resultante em termos de J. Vamos ver se deu isso, ó. É 78 ali no final, né? Isso. Então, ó, ele escreveu F1 em termos de I, igual a gente. F2 também, igual a gente. F3 também. Somou F1 mais F2, F3, chegou igual a gente. Ele só arredondou ali, ó, 383,2 e 296,8. Se eu quero achar a resultante, ó, agora, ó, deu menos aqui, ó. Então a parcela em x é negativa, ó, por isso que o vetor resultante deu para a esquerda, ó. A parcela em x deu menos 383, então tá para a esquerda. A parcela em y deu mais 296, então a resultante é essa, ó. Tá vendo? Mas aí do mesmo jeito, a hipotenusa ao quadrado, né, que é a resultante ao quadrado, é um lado ao quadrado mais o outro ao quadrado. Aí ele chega nisso aqui. Ele pegou 383,2 ao quadrado mais 296,8 ao quadrado e tirou a raiz. Achou a resultante. E aí, para achar aquele ângulo ali que faz com o eixo x, ó, ele fez tangente. Porque eu tenho o cateto oposto ao ângulo, né? Tangente é cateto oposto pelo cateto adjacente. O oposto eu tenho que é 296 e o adjacente eu tenho que é 383. Ele achou que o ângulo é 37,8. Prof, você pode voltar no slide anterior para tirar um print? Uhum. Esse? Esse aqui? Isso. Uhum. Tirei já. Oi, pode falar. Essa aula ficou bem mais claro. A aula Ficou? anterior não tinha entendido quase nada. Ficou. Mas deu para fazer os exercícios da lista? Sim. Olhando os demais, deu para fazer assim. Uhum.
Porque aí, então, aquela lista lá é a regra do paralelogramo. Essa aqui agora, ó, eu deixo aqui, ó, o 3, o 4, o 5, o 6 e o 7. Vocês usam o método das componentes retangulares, então. Vou colocar agora lá no Moodle esse PDF aqui. E esses exercícios aqui. Sobre a primeira atividade, eu já falei com você, mas essa daí é para quando? Essa segunda? Acho que eu vou colocar para sexta que vem, uma semana. Tá. Então, e aí, se vocês tiverem dúvida, o bom é que eu também resumi no começo da aula. Deixa eu. Flávia, vou parar.